será que o S&P 500 está caro? Tá? Tô gravando esse vídeo aqui para mostrar um pouco do meu processo de raciocínio, tá? Não no trading, deixar muito claro, esse vídeo, que faz tempo que eu não faço um vídeo que não é de trading, né? Esse aqui não é de trading, de intraday, tá? Tem mais a ver com uma posição ou com um ajuste de posição, com uma alocação tática dentro de uma carteira de longo prazo, tá? E eu fiz esse vídeo aqui para falar sobre três óticas, né? Três ângulos do meu processo de raciocínio para justificar a minha opinião sobre eles, tá? Mas assim, senta na cadeira aí que o vídeo vai ser pesado, tá? Vamos lá! Bom, primeiro eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui, como eu adiantei, é um pouco mais de, vamos dizer, tem a ver com investimento e tem a ver com um ajuste de longo prazo em relação a esse ativo, tá? Eu não giro o S&P, tá? Nunca girei, nunca fiz day trade no S&P. E o motivo pelo qual, né, eu não faço isso, né, eu nunca fiz na verdade, eu vou deixar, na verdade, vários links aqui embaixo na descrição. Um deles é esse, né, porque que, né, a microestrutura do mercado é muito diferente, né, entre operar B3 e mercado americano. Mas ter posições no mercado americano, tá, ou dentro de uma carteira, que no meu caso é a carteira de paridade de risco, que eu também estou deixando o link aqui embaixo, ou fazer um ajuste de posição para ter uma exposição tática, às vezes comprando, às vezes vendendo, fora no meu caso, da alocação de paridade de risco, né, para tentar ganhar um alfa ali, um ganho extra, também faz sentido no meu operacional. Então, sempre uma coisa que extrapola o dia, às vezes semanas, às vezes meses posicionados. Tá? Então vamos lá. Eu vou começar de cara aqui. Eu acho caro. Tá? Só que eu estou errando essa análise há um bom tempo. Eu vou explicar o meu processo de raciocínio e assim, inclusive meu processo de avaliação para justificar o meu erro recente. Tá? Que eu faço, né? uma autocrítica que eu, né, e acho que várias outras pessoas de mercado também fazem. Vamos lá. Primeiro, os três elementos pelos quais eu acho caro. O primeiro deles nasce de uma natureza cíclica. Tá? Ciclicamente, o mercado, quem fez o meu treinamento de alocação por paridade de risco, né, sabe que, assim, não sou eu que datei isso, né? Na verdade, assim, é assim que funciona. Basicamente, você tem ali 4 grandes fases, tá? 4 grandes climas econômicos, como se fosse verão, primavera, outono e inverno. Tá? Chama cenário 1, 2, 3 e 4. Tá? E geralmente são os vetores de crescimento e de inflação que datam esses cenários. Tá? Geralmente, cenário 1, você tem crescimento para cima e inflação para baixo. Né? Cenário 2, você tem crescimento para cima, mas a inflação começa a subir. Cenário 3, você tem o crescimento fazendo pico e a inflação ainda alta, persistente, ela até pode cair um pouco, mas persistente. E o cenário 4 é o recessivo, você tem o PIB caindo e a inflação também caindo. E você tem, né, o Banco Central, né, reagindo a esses cenários. O input que o Banco Central usa, os BCs usam, para definir os juros é justamente desvio de inflação da meta e hiato do produto, PIB, né, na verdade. Então, são esses vetores que modelam o modelo do Banco Central para ele definir os juros. E o juro reprecifica tudo no mundo, todos os ativos. Tá? Então, vamos lá. Ciclicamente, o mercado americano, tá? Não estou falando do Brasil agora, só o mercado americano. A gente estava no ciclo 3 e provavelmente, por conta desse aumento de juro, né, contratado, né, a Fed Funds dele, que seria equivalente à nossa Selic, subiu pra caramba, mas não é ela que você olha para ver se o mercado está com juro alto ou não, é o juro real em relação ao juro neutro. Eu não consigo explicar tudo isso aqui. No curso de paridade de risco, eu explico tudo isso daqui. O juro real veio de menos 1% para mais 1,5%. É um baita aperto monetário nos Estados Unidos. Então você tem aí, né, esse aumento de juros, ele gera vários efeitos. Eu não consigo explicar tudo aqui, né, porque demora horas para explicar todo esse mecanismo, mas assim, ele gera vários, assim, quem produz, né, o cara que tem empréstimo e por aí vai, com o juro alto, especialmente via mercado de construção americano, ele começa a desacelerar. Quanto maior o nível de juro, menos crédito as pessoas tomam, menos crédito o empresário toma, né, e vira um ciclo. Uma hora isso bate na economia. Demora de 9 meses a 1 ano e meio para bater de fato na economia. E o aperto foi sem precedentes, esse aumento de juro real nos Estados Unidos, em termos de prazo, muito rápido. Então ciclicamente, a gente tende a entrar no cenário 4 na economia americana, que é o cenário de PIB e inflação para baixo, que é um cenário recessivo. O que você não sabe é o timing exato, você não sabe e a profundidade dessa recessão.
É difícil saber, né, mas assim, está contratado na minha cabeça. E na recessão, você tem, geralmente, as margens das empresas comprimem. Se a margem da empresa comprime, o lucro das empresas comprime. E o earning per share, que é o lucro esperado, o lucro futuro que o mercado projeta, que é um dos componentes de cálculo para modelar o S&P, teria que cair. E se ele teria que cair, o S&P teria que cair também. Então, assim, esse é o ponto 1 da minha análise. Ciclicamente, a gente está entrando num momento em que o ambiente favoreceria ações americanas caírem. Timing dessa análise cíclica é muito difícil. Qual que é o ponto 2? Você vai lá e modela, geralmente. Tá? No curso gratuito que eu fiz, né, de microestrutura, né, para Nelogica, o link vai estar aqui embaixo, vai estar cheio de link aqui. Eu explico tudo, macrofinanças, microestrutura e por aí vai, assim, algumas modelagens. Todo ativo tem uma modelagem que o mercado usa. E no S&P está dando para usar 2 modelagens. Historicamente só uma funcionou, tá? E hoje está dando para usar uma outra com base na liquidez do Fed, para explicar preço do S&P, com base no balanço do Fed. Vai ter que fazer uns ajustes ali. Bom, não é trivial, tá? Mas você modela o S&P. Até o Bitcoin vi que dá para modelar pelo de liquidez. Tá? Nunca operei ainda, mas provavelmente vou começar a olhar isso com um pouco mais de detalhe. Tá? Mas assim, o Bitcoin, eu estou gravando esse vídeo aqui agora, dia 22 de junho. Tá? Terça-feira, 2 dias atrás, dia 20 de junho, fiz uma postagem no Instagram falando, putz, eu tô achando S&P caro. O Bitcoin, pelo modelo, tá aparentemente no meio do caminho, em termos de preço. Tá? Não tá caro nem barato. E esses 2 modelos, o S&P tá mais ou menos 300 pontos, 250 basis points na terça-feira, acima do que o modelo sugere. Tá? Ele tá um pouco caro. Tá? 300 é muito? Para essa modelagem, né, 300 pontos, 250 pontos começa a ficar significativo para esse prazo. Tá? Ele teria que estar, por esse modelo, teria que estar no 4,150 e está perto de 4,400, 4.400, o S&P 500. Estou fazendo uma afirmação aqui. Então, por modelagem, pelo que você tem de preço embutido no mercado, que são as variáveis que usam nesse modelo, ele teria que estar a 4,100. Só por isso é para vender? Putz, cara, é difícil. Eu estou vendido há um pouco mais de tempo. Óbvio que eu tenho outras coisas na carteira, estou comprado em Brasil, então eu tenho um pouco de play relativo, né? Eu acho que faz sentido nisso. Então, tem que tomar muito cuidado com o que eu estou falando aqui na hora de fazer, tá? Deixa pro final, tá? Estou falando o meu raciocínio. Mas assim, já venho errando nisso há algum tempo, mas também, venho vendido há um bom tempo, tá? Especialmente lá de cima, e avisei, né? Quando fiz uma venda maior também no Twitter em dezembro de 2021 também, tá? Quando o Fed quando ele deu a cara de que ele ia começar a subir juros lá, né? E aí vamos lá. E o terceiro ponto, tá? Os modelos dizem que estão ciclicamente, em teoria era para cair. A modelagem de curto prazo, isso é uma coisa meio curta, ela muda de semana para semana, de tá caro ou tá barato. E o terceiro ponto, que é a volatilidade das opções, medida por aquele índice VIX, conhecido como índice do medo, ela está historicamente baixa. Tá? Historicamente baixa. E assim, ela por si só, cara, não quer dizer nada, porque o VIX pode continuar mais baixo. E assim, mas historicamente, o VIX muito baixo significa a volatilidade muito baixa. Esses momentos, eles costumam preceder altas de VIX, altas de volatilidade. E altas de volatilidade no mercado americano estão geralmente associadas a quedas de mercado. Que é na queda no mercado que a volatilidade geralmente amplia. Isso não é uma verdade absoluta mecânica, né? Mas geralmente acontece isso. Quando o mercado cai, a volatilidade sobe no mercado americano, na maior parte das vezes. E quando você tem momentos de volatilidade baixa por um período muito grande de tempo, em algum momento, geralmente precede grandes quedas. Mas, cara, isso não é uma verdade absoluta. Você não pode só olhar isso para poder fazer as coisas. Mas aí que está um negócio. Quando a vol está muito baixa, é muito barato para se defender. Para se defender, que eu digo de uma compra. Então, sei lá, comprar uma put, uma opção de venda, fica muito barato nessas épocas. Montar uma estrutura que ganhe na queda e também ganhe na alta da volatilidade, tá? Ficar long vol, é o melhor cenário possível. Você ficar long vol quando a vol está baixa, quando o VIX está baixíssimo. Então, assim, quando você junta esses três, na minha cabeça, cara, volatilidade baixa, ciclicamente o negócio é para baixo, mas o timing é péssimo da análise cíclica. E o S&P tá fora do modelo, muito caro, minha cabeça é de baixa, cara. Mesmo já estando vendido. Agora o que tá é o seguinte,
O que explica, né, para a parte 2 do meu vídeo, mas a alta do S&P, né, esses 300 pontos que ele descolou do modelo, foi nas últimas semanas, foi agora em junho, né, na última quinzena de junho, né, de 2023, que ele deu essa descolada no modelo. E por que ele descolou do modelo? Tá? E eu vou discorrer 4 razões, depois eu vou falar, mas será que dava para ter pego essa alta? Tá? Com bastante honestidade intelectual. É que acho que não adianta nada você ficar aqui cagando regra, rompeu a reta, ela dava para ter pego e tal, não sei o que, tal. Cara, beleza, dava, mas eu não peguei. Não, ok, tá. Então assim, tem que contar as vitórias e também as derrotas e o processo de raciocínio. A primeira razão das 4, e eu estou falando aqui uma análise ex post, eu estou olhando depois, eu não olhei esses 4 pontos antes. Talvez um deles eu olhei, mas não fiz. Então passou, subiu, eu estou olhando depois que subiu e estou tentando explicar a alta através desses 4 pontos. Vamos lá. Primeiro, é um híbrido de posição técnica do mercado com um dado melhor de inflação. Que raio é isso? Vou colocar mais um vídeo aqui embaixo, que é a posição técnica, apesar de que esse vídeo que eu estou pondo embaixo é do intraday. Mas o conceito vai servir para um prazo maior, que é o que eu estou dizendo nesse vídeo. O mercado vinha, há alguns meses, cara, todo mundo que é player, grande, o grupo de especulador, a forma como o custodiante americano divide os players no mercado americano é diferente de como a nossa bolsa faz aqui. Ela divide por especulador, commercial, não commercial, e hedge funds e por aí vai. O cara que interessa para se olhar, especulador e os hedge funds, eles estavam estruturalmente vendidos, cara, quase que até a tampa. Ou seja, o técnico é ruim. Ruim no sentido de, o cara que é o cara que faz preço no curto prazo, já está com o pote dele cheio na venda, quem vai ser o vendedor marginal? Ou seja, quem vai fazer cair a partir daquele preço? Se o cara que é o cara que mais tem bala, que mais opera no curto prazo, já está vendido no limite dele, seja, historicamente, ele já está no limite dele de exposição na venda, cara, precisa vir um grupo novo para poder vender. Quem é o vendedor marginal? Isso é o conceito de posição técnica. Mas a posição técnica sozinha não faz o mercado subir. Tá? Então o mercado estava na tampa, o especulador na tampa vendido no S&P, para baixo. Quando começou a sair dado de inflação, mês após mês, melhor que esperado, apesar de que ainda está muito distante da meta do Banco Central, está muito alta a inflação ainda, mas quando a inflação começou a, a queda dela foi melhor que esperado, ela caiu mais do que o mercado esperava, apesar de ainda ser alta, só de desarmar parte da venda dos especuladores faria o mercado subir. Esse foi o único ponto que eu me atentei lá atrás. Falei, cara, o mercado técnico é ruim. Eu estou vendido, estou ganhando nessa operação, só que, cara, quem vai fazer o mercado cair daqui para baixo? Eu sabia. Agora, o que eu não sabia é qual que vai ser o gatilho para esse cara que está vendido zerar. Eu não enxergava esse gatilho. Saiu o dado de inflação, eu não faço esse grau de avaliação macro para abrir o índice de inflação, o núcleo, e ver se é melhor ou pior. Eu não tenho essa capacidade de análise e também de olhar para frente, para saber se é a próxima. Beleza. A que saiu foi boa, mas será que a próxima, que está contratada para o mês que vem, a inflação, ela é boa ou ruim? Cara, tudo isso, depois que passa, é fácil. Na hora que você está ali do tiroteio, é mais difícil. Esse é o único que eu vi antes, mas não fiz nada. Tá? Mas justifica essa última alta do S&P dos 4 mil pontos, 4.100 para esses 4.400 que veio. A segunda, tá? Vamos lá, ela tem a ver com essas 5 grandes empresas, as FANGs, né, lá dos Estados Unidos, Facebook, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft e Nvidia, especialmente, por conta desse boom, cara, que eu não vi chegar de inteligência artificial, simplesmente nos preços dos ativos. Eu não enxerguei isso. Mas veio. Essas 5 empresas do S&P 500, elas estão explodindo, elas que justificam o S&P ter zerado no ano, a queda. As outras 495 empresas estão caindo no ano. 5 empresas estão carregando um índice de 500 empresas por market cap. Então vamos lá. Você tem ali um case que pode ser que o mercado está pagando pelo crescimento de lucro dessas empresas, de que, putz, a inteligência artificial é transformacional, que essas empresas, cara, vão explodir, tá? Por crescimento de lucro. E essa tese, ela deriva numa outra tese. Eu achei muito mais complexo, mas faz sentido. E também, de novo, depois que passou. Eu vi um gestor falando, né, que acaba virando uma defesa, quem fez o treinamento de paridade de risco vai entender o que eu estou falando. Se a gente entra no cenário recessivo, o juro real desaba, vai para zero, sei lá o quê. Se o juro real cai, em teoria, tudo que é long duration asset, ou seja, que o fluxo de caixa vai voltar com prazo muito longo, Bitcoin, FANG, essas empresas de tecnologia, ouro, long duration assets, poderia subir. E as FANGs poderiam ser um hedge antecipado contra uma recessão. Cara, eu não pensei nisso,
mas eu ouvi isso de um gestor, um portfólio manager gringo, e faz total sentido. Tá? Então você tem aí uma possibilidade da inteligência artificial estar crescendo, de fato, por lucro, e os caras, além de estarem comprando por esse motivo, podem ter comprado ela por hedge contra uma recessão, por conta da compressão de juro real. O juro real cai, ouro sobe, eventualmente Bitcoin pode subir, poderia subir. Tá? Se não, eu não acredito muito na alta do Bitcoin nesse sentido, na queda do juro real, porque o poder de compra das pessoas na recessão também cai. Diferente do que aconteceu na pandemia, que vem injeção de dinheiro. Mas, em teoria, é um long duration asset que tem uma ligação com o juro real. O juro real caindo, esses ativos teriam que subir. E as FANGs podem ter virado numa espécie de hedge contra a recessão. Cara, não enxerguei isso antes. Tá? Enxerguei isso depois que eu vi um cara falando. Terceiro motivo pelo qual o S&P pode ter subido esses últimos 300 pontos aí. Tá? Cara, o mercado nos últimos... Também não vi isso. Nos últimos meses apareceram as opções americanas, cara, né, nos Estados Unidos, de S&P, que vencem em um dia. Elas nascem e morrem naquele dia. Ou seja, um cassinão, a CME, ou CBOT, na verdade, a bolsa de opções, vira um grande cassinão. Tá? Eu acho que é lá, na verdade, não é na CME as opções. Estou até bem por fora disso. Cara, e o contrato em aberto, o volume dobrou de opções quando implementaram esse cassinão de opção de um dia. E, cara, é pessoa física, não tem institucional nessa brincadeira, é pessoa física contra o market maker, cara. Contra o RLP de lá. É isso. Pessoa física está comprando, tá? Em termos de... Assim, pessoa física não vende, geralmente, opção estruturalmente, tá? Até porque chama margem, por aí vai. Geralmente, pessoa física é comprador estrutural de opção. Estrutural, no net. Quando ela compra, alguém tem que ficar vendido. É o market maker. Tá? E o market maker não quer ficar vendido, ele não corre risco direcional. Para ele não ficar vendido na opção, ele tem que ir lá e comprar o índice S&P 500, o futuro do S&P 500, e ele fica travado numa operação que chama Delta Hedge. Ele vai, né? E ele está, vamos dizer, zerado direcionalmente, mas ele tem que ir ajustando essa posição. Conforme o mercado vai caindo ou subindo, ele tem que comprar mais S&P ou vender S&P. Quando a volta baixa, que nem está agora, tá? Tem uma estrutura de opções que eu não vou ficar complicando aqui, em gama, que ela, do jeito que está agora, com vol baixa, o ajuste do market maker, ele é procíclico. O que é isso? Quando sobe a bolsa, para o market maker continuar zerado, ele tem que comprar S&P. Então, ele alavanca a alta. O mercado subiu, por N motivos, e o market maker vai lá e ele tem que comprar depois de uma alta para poder se manter zerado. E quando cai, ele tem que vender depois de uma baixa para se manter zerado. O ajuste do market maker, com o gama do jeito que está, ele é procíclico, ele amplifica a vol. O movimento de intraday. Quando a volta alta é o contrário. O market maker ele é contracíclico. Quando cai, ele tem que comprar S&P, e quando sobe, ele tem que vender S&P. Isso vale para o Brasil também, para o ajuste no market maker aqui. O problema é que lá fora tomou uma proporção tão grande, mas tão grande as opções, que, cara, o market maker está fazendo preço na alta também. Ele não é a causa, mas ele é um amplificador. Okay? Não é a causa da alta. Mas dado que está subindo, o ajuste do market maker amplifica a alta. André, você viu isso antes? Não vi, cara. Tá. Mas vamos lá, isso que é mercado. E o quarto ponto. Tá? O quarto ponto também era previsível, mas é muito difícil de apostar nele, que é o seguinte, o mercado americano ele ficou muito passivizado ao longo dos anos. A proporção, cara, de gente que aplica lá por coisa de longo prazo, instrumentos de longo prazo, ETFs e por aí vai, que faz carteira, que faz passivamente nos Estados Unidos e não ativamente escolhendo as ações, é muito grande. Qual que é vamos lá, a mecânica disso? A maior parte desses robo-advisors e carteiras que são, vamos dizer, algoritmizadas lá fora, elas são linkadas à volatilidade. Então, quando a volta vai caindo, não é nível, é a trajetória da volatilidade, do VIX. Quando a trajetória está caindo, o VIX está caindo, eles vão lá e vão aumentando a exposição a risco. Esses CTAs, trading advisors, robo-advisors, que tem uma proporção gigante no mercado americano. Eu vi um estudo num cara falando de alguns bons bilhões ali. Eu não sei exatamente o percentual do mercado americano, porque é difícil chegar nessa conta. Mas não é trivial, não é um negócio ali pouquinho, 2, 3%. É muito. Então, quando a vol vai caindo, é quase que uma relação mecânica. Ninguém está pensando ali, não tem um cara fazendo projeção de futuro, sei lá o que. Não, a vol caindo, quase que mecanicamente esses robo-advisors vão aumentando a alocação, cara, comprando S&P, comprando crédito, cara, comprando risco, indo para ativos de risco, comprando rates, fundo imobiliário, comprando carteira, indo para alocação.
Conforme a volatilidade vai subindo, o VIX vai subindo, esses caras vão desarmando essas alocações e indo para cash, como se fosse a Selic, né, para os Fed Funds lá, que é indo para a taxa de juros de curto prazo. Os caras vão ficando under e over alocado com base no VIX. Então assim, o VIX caindo, esses caras vão comprando. O VIX cai mais, os caras compram mais. Quanto mais sobe, mais a volatilidade cai. E o negócio meio que se autoalimenta. Isso é uma relação mecânica, isso é meio previsível. O duro é que assim, para você acertar isso, você precisa apostar que o VIX já estava baixo e ia continuar baixo por mais 1, 2, 3 meses. É uma aposta que eu não gosto de fazer. Se o VIX está baixo, eu gosto de apostar ao contrário. Eu gosto de ir lá e apostar contra o VIX. Ele está muito baixo. Cara, a partir de para baixo do que ele está, cara, o upside, o downside, a queda de volatilidade, ela historicamente é marginal daqui para baixo. Pode cair muito pouco. Cara, e essa vol pode ir desses 14, 15 para 80, como foi em 2008. É muito assimétrico estar apostado agora, comprado em volatilidade no mercado americano. Tá? Então vamos lá. Dava para ter pego essa alta? Cara, dava. Você tinha que ser muito bom, velho. Cara, tem que ter uma cabeça de macro muito boa para ter pego essa alta recente. Tá? Não estou falando aqui por análise gráfica, nem por fluxo, nem por nada. Para ter pego de uma maneira raciocinada, embasada. Eu não peguei. Na verdade, tomei ela contra. Mas agora é o seguinte, eu tô achando caro ainda, cara. Eu tô achando caro. Mas vamos lá. Eu tenho coragem de vender mais índice futuro, que é o que eu tô hoje? Não, cara. Por quê? Porque é simétrico. Se ele sobe 2%, eu perco 2%. Se ele cai 2%, eu caio 2%. No meu limite, dentro da minha carteira de paridade e risco, né? Vamos lá. Essa posição de venda de S&P, ela tá um pouco fora da carteira, tá? Porque é uma posição vendida, né? Mas dentro do meu limite de risco, para tomar risco de trading de médio prazo, de alocação tática, vamos chamar assim, bateu o meu limite de venda. Eu não posso vender mais ali, porque, pô, eu vou desrespeitar risco e por aí vai. Mas via opções, é uma aposta muito barata e com risco limitado e assimétrico. E parte de uma vol baixa. É muito barato comprar um seguro agora. É muito barato comprar até uma opção de compra, mas não é o que eu quero. É barato comprar opção agora. Tá? E uma estrutura de venda, ela é mais barata agora, ela é assimétrica, você perde 1 para ganhar 10, 12, você que escolhe essa proporção, depende de quanto você paga. Tá? E ela parte de volatilidade barata. Você pode errar que o S&P não caia, ou ele cai muito pouco. Mas se ele começar a balançar, só da vol abrir, a estrutura de opções encarece, você ganha dinheiro com ela. Tá? Então assim, eu fiz esse vídeo aqui, vamos dizer, talvez denso no que eu falei, denso nas palavras. Quem fez o curso de paridade de risco entende uma boa parte do que eu falei, de juro real, cíclico, por aí vai, entende bastante disso, mas eu quis dar uma pincelada aqui de porque se eu opero S&P, cara, puta, no giro não, mas eu opero desse jeito aqui, ó, né? Olhando ciclicamente, que não dá timing, opero a diferença dele para o modelo e dou uma olhada na posição técnica do mercado. Cara, e o resto do que eu expliquei aqui é o que eu não consegui pegar, foi o que me tomou. Né? Eu não consigo olhar todo o resto, que é o que eu justifiquei essa alta do mercado. Eu não pensei nesse racional, não é a lógica operacional. Uma justificativa do que eu não vi, ou que não daria para ter visto de qualquer jeito, mas que me pegou. Ok? Tá? Então tá cheio de link aqui embaixo, pra você dar uma olhada. Tá? Lista de espera do curso de paridade de risco, curso gratuito da Nelógica que fala de microestrutura e um pouquinho de modelo, alguns vídeos de posição técnica e o da microestrutura entre o S&P e por que eu não opero no mercado americano no intraday. Tá? Você tem um baita trabalho para fazer se você gosta desse tema. Tá? E se você gosta, cara, curte. É importante, cara, se você gosta dessa informação, para o YouTube entender e isso chegar na mão de outras pessoas que também têm interesse nesse assunto. E, cara, é sério, a única coisa que eu te peço, cara, comenta aqui embaixo. Comenta qualquer coisa. Se você gostou, se você não gostou, se você entendeu, se você pensa igual, se você pensa diferente. E, cara, se você quer sugerir tema pro próximo, cara, comenta. Sou eu que estou respondendo todos aqui embaixo, não é ninguém da minha equipe. Eu que leio tudo e eu que respondo. Eu gosto de ter essa volta, esse retorno de como é que tá sendo. Tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, até o próximo.